Responde rápido. Você já passou por situações que te desequilibraram sem saber muito bem o motivo? Uma palavra e tu reagiu como se estivesse em perigo. Isso não é exagero, isso é ferida emocional. E enquanto você não curar, você vai continuar repetindo os mesmos padrões, atraindo as mesmas pessoas e sentindo as mesmas dores que você sente hoje. Nesse vídeo, eu vou te ensinar o que é uma ferida emocional e eu vou te dar um presente para você identificar agora, no final do vídeo, qual a ferida que você carrega. E eu posso te ensinar isso porque o meu maior problema eram as minhas reações. Eu passei anos reagindo de forma desproporcional e eu não sabia por quê. Até que eu entendi que não era sobre o que acontecia aqui, no agora, né, no presente. Era sobre o meu passado. Eu estava reagindo a feridas que nunca tinham sido curadas. E essas feridas me controlavam a vida, né? As minhas decisões, as minhas ações, o meu comportamento, sem que eu percebesse. E o curioso disso tudo é que eu jurava de pé junto que eu já tinha superado, porque a situação que me trouxe essa ferida, né, ou as feridas, elas já tinham passado. Só que com ferida emocional não funciona assim, ela não cura com o tempo. Ela dá uma cochilada e acorda toda vez que uma situação parecida acontece. E aí tu revive a dor como se a situação tivesse acontecendo agora. A ferida emocional, ela é uma dor que você sentiu no passado, só que ela não foi processada, ela não foi acolhida. Então ela fica guardada e aí ela comanda as suas reações sem que você faça a menor ideia do que está acontecendo, né? Quando você era criança, vou te dar um exemplo. Aconteceu alguma coisa que te machucou emocionalmente. Pode ser ali abandono, uma negligência, uma rejeição, enfim. E naquele momento, você era pequeno demais para entender, né? Não sabia como processar. Então, o que o seu cérebro fez? Ele arquivou a dor e criou um sistema de alerta. É como se ele te falasse assim: olha, sempre que alguma coisa parecida acontecer, eu vou te avisar. Aí tu cresceu, a situação já passou, só que aquele alerta ficou. E toda vez que alguma coisa dispara esse alerta, você reage como se estivesse de volta naquele momento, revivendo tudo com a mesma intensidade e, dependendo do caso, até um pouquinho além. Então, esse é o motivo por que você se sabota quando você está muito perto de conseguir alguma coisa, né? Ou que você afasta pessoas que de repente te tratam bem, ou que você repete os teus comportamentos, aqueles comportamentos que você jurou que você nunca mais ia repetir. Só que você repete porque a ferida está no comando e tu nem sabe disso. E agora eu preciso que você preste atenção, porque eu vou te falar quais são os sinais das feridas emocionais que não foram curadas, tá? E se você se identificar com pelo menos 3 delas, você precisa parar e olhar para isso para ontem, tá? Vamos lá. Se você reage de forma desproporcional a situações pequenas, por exemplo, né? Vamos supor, alguém demora a te responder. Aí você acha que fez alguma coisa errada, ou se alguém te dá um feedback, você acha que é um ataque pessoal, né? Ou seja, a tua intensidade da reação não bate com o tamanho do gatilho. Isso é ferida emocional. Segundo, você repete os mesmos padrões em relacionamento. Fazer direto. Você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, do mesmo jeito. E aí você se sente usado, você se sente abandonado. Só que você jura para você que vai ser diferente no próximo. Só que não é. Porque é a ferida que está escolhendo por você. Ela te leva para o que é familiar, não para aquilo que você quer. E por fim, você não se sente merecedor. Quando alguma coisa boa acontece, você já desconfia, ou então tu já sabota, né? Ou até mais, você acha que é sorte. Porque lá no fundo, você carrega uma crença de que você não é suficiente. E provavelmente isso vem de uma ferida de rejeição ou de você não ter sido visto.
Você se sente vazio, mesmo quando tá tudo bem, né? Você tem tudo, mas por dentro você tem aquela sensação de vazio. Você sente que tá faltando alguma coisa, sabe? E aí você tenta preencher com trabalho, com gente, só que não adianta, porque o vazio não é falta do que está no externo, é uma ferida de abandono emocional. E se você se viu em 3 ou mais desses sinais, você não está exagerando, você não é dramático, você está ferido. E ferida, quando não é tratada, ela vai virar padrão. Mary, então qual é o primeiro passo para eu começar a me curar? Você precisa dar nome para essa ferida. Não dá para curar, entende bem? Você não consegue curar aquilo que você não sabe o que está doente. Concorda comigo? Então você para e se pergunta: o que aconteceu comigo que me fez acreditar que tal situação tem que ser assim? Adapta para o tipo de situação que você estiver vivendo. E quando a resposta vier, porque ela vai vir, tá? Você não ignora, valida. Ó, isso aconteceu, isso me machucou e eu tô carregando isso até aqui. Mas vamos deixar uma coisa bem clara: nomear só não cura. Você precisa processar. E processar é você mergulhar na dor. É você sentir de verdade, ele ressignificar aquilo que te aconteceu, né? E você não tem como fazer isso sozinho, porque a tendência é que você fuja, né? Ou tu vai minimizar, ou vai racionalizar, e aí a dor vai continuar ali. E antes de eu te dar o presente que eu te prometi lá no início do vídeo, que eu vou te falar agora, quase ninguém conta, porque esses são os principais motivos das pessoas desistirem de ressignificar o passado. E impede, né, alguém de se curar, porque é uma trava, né? Mesmo quando a pessoa sabe que precisa. Enfim, o primeiro é o medo de sentir a dor de novo, porque curar exige que você volte para a ferida e sinta o que você não sentiu na época. E claro, vai assustar. Então você evita, se distrai, você empurra com a barriga e a ferida vai ficando lá, né, comandando a tua vida. Segundo, assim como eu achava, você também acha que já superou porque o tempo passou. Só que tempo não cura nada. E enquanto você não processar isso aí, de verdade, a ferida vai continuar. Não tem como mudar isso, tá? E você não sabe como fazer isso sozinho. E a verdade é que tem muita ferida que tá tão profunda que você não consegue curar, mas não é por fraqueza, é porque você está dentro do problema e de dentro você não enxerga com clareza. Você precisa de alguém que te mostre o caminho, né? Como fazer, que segura a tua mão, que te ensine a mudar a visão daquilo que aconteceu. Isso é de uma importância extrema. Então, chega com essa história que você tem que dar conta sozinho ou de minimizar a dor, tá? E para de esperar que o tempo vá curar alguma coisa, porque não vai, tá? Isso não vai acontecer. Ferida emocional não cura sozinha. Ela tira aquele cochilo ali e acorda no pior momento possível, tá? E quanto ao presente, aqui na descrição do vídeo tem um link. Ele é um questionário rápido, tá? De identificação de ferida emocional que você vai acessar de graça. Uma dica, tá? Que eu vou te dar antes de começar. Responde tudo que vier primeiro na tua cabeça. Primeiro pensamento que surgir, né? Por que isso? Porque geralmente é o primeiro pensamento que reflete aquilo que está guardado aí dentro. Espero que você faça um bom questionário. E se você se reconheceu, pelo menos nos 3 sinais que eu expliquei, comenta aqui qual foi aquele que mais te impactou. Eu quero saber. E aproveita que você vai para os comentários, se inscreve no canal, curte esse vídeo para o YouTube e entender que ele pode ajudar pessoas. E um beijo. Te vejo no próximo.